Saudades, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Deus tem uma palavra para o teu coração que se encontra aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Deus quer falar do coração e a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela muda a nossa história. Se nós der ouvido à palavra de Deus, então eu peço a você, por gentileza, que você venha escrever no canal, se você sentir no coração, que Deus vai abençoar a tua vida. Tudo que você faz para Deus, Deus vai abençoar a tua vida. E também ative o sininho do YouTube para que você possa ouvir a palavra. Todos os dias que eu colocar aqui a palavra de Deus, ative o sininho para que você possa estar atualizado da palavra de Deus. Eu posto o vídeo às 6 da manhã e às 17h30 da tarde. Eu posto os vídeos. Esse é o horário que eu coloco os vídeos no YouTube, que publico os vídeos. Então, Deus quer falar do coração através da palavra. E este é o foco do vídeo. Sem muita demora, vamos ler a Bíblia. Se você puder acompanhar, prestar atenção o que Deus quer dizer a sua palavra. Então, diz assim, Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dominam o pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refugirão como a estrela sempre eternamente. Esta palavra que Deus está dizendo é uma profecia dada por Daniel, mas inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que muitos do que dominam o pó ressuscitarão, uns para a vida eterna, para o gozo eterno, e uns para a vergonha e desprezo eterno. Então, o que a palavra está dizendo é que aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que praticam a justiça, aqueles que andam servindo ao Senhor, obedecendo os seus mandamentos, esses ressuscitarão para a salvação. Mas aqueles que não fazem a vontade de Deus, aqueles que andam segundo a sua vontade, andam segundo a sua natureza pecaminosa, esses serão condenados e jogados na água de fogo. E é o que a Bíblia diz, a sua palavra. Então, eu desafio você, meu irmão, você que não conhece a palavra de Deus, você que não está buscando o caminho de Deus, não está orando, não está clamando, busca o caminho de Deus, porque Deus tem a promessa na tua vida. E a maior promessa é a salvação na tua vida. A maior promessa que Deus tem. E também Deus tem as promessas aqui na terra, só que muito despreza o que Deus tem. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Não vem ter obra para que ninguém se glorie. Então, mas Deus preparou as obras para que nós andássemos nela. Então nós temos que buscar o caminho de Deus, para que Deus possa nos dar a oportunidade de se ouvir a Ele. Porque não se preocupe, meu irmão. Mas eu sou pecador, eu sou falho. Como que você viu um Deus que é santo? Deus enviou seu Filho morrer na cruz para nós, para nos salvar, para nos libertar do pecado, sabendo que nós somos falhos, sabendo que nós somos pó aqui na terra. O Senhor convida você a buscar o caminho de Deus. Deus tem um chamado na tua vida. E esse chamado pode ser você. Deus pode tocar no teu coração aqui, através dessa palavra, que Deus tem um chamado na tua vida, para a salvação. Porque Deus disse a sua palavra, que nós somos falhos, e não há um justo na terra sequer. Mas por que a Bíblia diz que uns serão salvos e outros não? Porque uns fazem a vontade de Deus e outros não fazem. Outros ouvem a palavra de Deus, mas não praticam. Não obedecem. E naquele último dia será muito triste para aqueles que desprezaram a verdadeira Escritura, a palavra de Deus, desprezaram o conhecimento de Deus. Porque a Bíblia diz que nós temos que buscar o conhecimento, para que nós possamos conhecer quem Deus é. Porque nós sabemos que existem muitos enganos nesse mundo, existe tanta mentira, tanto ensinamento falso nesse mundo. Mas o Senhor é o único caminho. Ele é o caminho da justiça.
Como ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é só por ele que você pode chegar ao céu. É só por Jesus, ele que morreu na cruz para ter lavado os teus pecados. Ele pagou um alto preço por você, meu irmão. Ele pagou um alto preço. Foi para isso que Deus enviou seu Filho morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação, a vida eterna que está em Cristo Jesus. Essa vida está no Filho. Quem tem Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então, para você ter Jesus na tua vida, você tem que obedecer aos mandamentos de Deus. Tem que andar no caminho de Deus, para que Deus possa fazer a obra na tua vida, para que Deus possa transformar a tua história. Deus é poderoso. Quando nós confiamos em Deus, Deus ele vai agindo na nossa vida, ele vai nos surpreendendo com as bênçãos. Uma vida alegre, mesmo diante das provas, porque prova vai ter. Se você ler capítulo 12 de Daniel, ali fala que haverá prova. Muitos serão provados nos últimos dias, embraquecidos, mas os ímpios procederão piamente. E não entenderão, mas os sábios entenderão. Então o sábio vai entender, porque ele tem sabedoria, ele tem conhecimento da palavra de Deus. E quem conhece essa palavra, não será enganado. Quem ora, quem busca a Deus, não será enganado por esse mundo. Por isso que te convido a você a buscar o Evangelho, a graça de Deus, buscar a palavra de Deus. Muitas vezes você tem a Bíblia na tua casa, mas você não lê. Eu não sei, eu não conheço a tua vida, mas muitos de vocês que ouvem as palavras aqui no YouTube, às vezes até tem a Bíblia na casa, mas não lê. Fica ali como na poeira. Então Deus te chama para que você venha buscar o conhecimento, buscar a sabedoria de Deus, para que você possa vencer a este mundo, vencer o maligno. Porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que obedece os mandamentos de Deus, aquele que honra o Senhor com a sua palavra, é alegre, vem luta assim, vai vir dificuldade. Porque o inimigo não se alegra de não estar no caminho de Deus. Mas quando você busca o caminho de Deus, você não vai correr do diabo, é o diabo que vai correr de você. É o diabo que vai fugir de você. Por isso que a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de nós. Na Efésios capítulo 6, versículo 10, diz, revestir de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra o estatuto assinado do diabo. A luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, mas é contra ordens espirituais amaldiçoados, príncipes das trevas, que andam nos lugares celestiais. Então o inimigo está aí enganando, tirando as pessoas da igreja, tirando as pessoas do caminho de Deus para enganar, para levar para o inferno junto com ele. É como que a Bíblia diz, que muitos ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo. Você estará totalmente ausente de Deus no inferno, você vai queimar eternamente. É o que a Bíblia está dizendo. Se você não buscar o caminho de Deus, se você não dar ouvido à palavra de Deus, você será condenado. Infelizmente, é duro dizer isso, meu irmão, mas o que a palavra diz é verdade, é a verdadeira palavra de Deus. Mas Deus te dá a chance da salvação, para que você possa arrepender, confessar seus pecados e aceitar Cristo na tua vida como o único Salvador da tua alma. Porque só o Senhor pode te justificar. Só o Senhor pode lavar os teus pecados com o precioso sangue dele que foi derramado na cruz, para te libertar e para fazer a obra na tua vida, porque Deus nos abençoou com as ricas bênçãos espiritual através do seu Filho Cristo Jesus. Então vamos buscar o caminho de Deus. Porque eu me pergunto a você, será que você está buscando o caminho de Deus? Será que você está orando, está clamando, está lendo a Bíblia, está buscando conhecimento? Muitas das vezes nós ficamos ansiosos com outras coisas, fazendo outras coisas. E não buscamos a palavra de Deus. Mas você vai conhecer a Deus, quem Deus é, através da palavra, através do conhecimento. É praticando também a justiça de Deus, praticando aquilo que Deus colocar nas tuas mãos. Então, os que muito ensinam a justiça refugirão como estrelas sempre eternamente. O que é ensinar a justiça? É pregar, é ajudar o próximo, é contar os teus testemunhos que Deus faz na tua vida para outras pessoas, para que elas venham a crer também no Senhor. É tentar ganhar alma para Cristo, trazer pessoas para o reino de Deus através das palavras.
ou por obra de caridade, mas nós temos que amar um ao outro. Porque sem Deus, nada podemos fazer. A Bíblia diz, sem mim nada pode fazer. Na João 15, versículo 5 diz, então nós temos que confiar em Deus, nós temos que ter essa confiança extrema em Deus, entregar nossa vida na mão de Deus, para que Deus possa abençoar, porque Ele nos dará a vitória, Ele nos dará a bênção, Ele nos fortalecerá, através do teu poder, Ele segurará na tua mão com a destra da tua justiça, se você confiar em Deus, se você começar a buscar, orar, clamar o nome do Senhor, e buscar a leitura da Bíblia, Deus vai abençoar a tua vida. Porque eu não estou pregando religião, meu irmão. Não estou pregando placa de igreja. Porque o único que salva é Jesus. Eu estou sendo sincero com você, o único que salva é Jesus. Não é a religião que salva. Há muitas religiões no mundo, há mais de 40 mil religiões, mas nenhuma salva. Mas o único que salva é Jesus. A verdadeira religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas na sua tribulação, é ajudar o necessitado, é amar um ao outro. Essa é a verdadeira religião que está em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz também que se alguém não refreia a sua língua, engana o seu coração, e a religião dessa pessoa é vã. Então é vão. Porque o único caminho é Jesus. Nem todos que estão na igreja serão salvos, e também nem todos que estão no mundo vão para o inferno, porque muitos que estão no mundo fazem a vontade de Deus, obedecem a sua palavra. E muitos que estão na igreja, o joio e o trigo. Muitos não obedecem a palavra de Deus, mas Deus juntará o trigo no seu ceneiro, e o joio queimará com fogo que nunca se apaga. O joio é parecido com o trigo. Então você tem que buscar o conhecimento de Deus, para que você não seja enganado com esse mundo, senão você vai chegar naquele dia, diante de Deus, você vai prestar conta de tudo que você fez aqui na terra para Deus. E Deus vai falar para você, o que é que você fez na terra para mim? Você buscou minha presença? O que é que você vai dizer? Você fez minha obra? Porque toda língua confessará que o Senhor é o Salvador, todo joelho se dobrará diante dele, reconhecendo que ele é o único Salvador. Então, nós vamos prestar conta diante de Deus no tribunal de Cristo. Tudo aquilo que nós estamos fazendo, quer seja bom, quer seja mal. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 12, o último versículo diz. Então Deus está dizendo que nós vamos prestar conta. Por isso que é bom nós fazer o bem, nós amar um ao outro, levar a palavra de Deus, levar somente a mensagem do Evangelho das pessoas. Porque Deus, Ele te dá oportunidades. Às vezes você tem um celular, você tem as oportunidades de se ouvir a Deus. Você pode pregar no YouTube, pode pregar na rua, em qualquer lugar você pode pregar, pode ser luz. Então, você não é necessariamente você estar numa igreja para você se ouvir a Deus, mas a oportunidade é todo lugar de você se ouvir a Deus e obedecer a sua palavra. Claro que é necessário arrependimento, é necessário confessar nossas culpas diante de Deus, para que Deus possa nos justificar. Não é que estou dizendo que você está na igreja e você não vai ser salvo. Não. Você tem que ir na igreja, mas crendo que Deus não está na igreja. Deus está nas pessoas. Porque você é templo do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. Então, Deus não habita em um templo feito por mão humana, mas Ele habita nas pessoas. Então, você tem que ir na igreja, estar em comunhão com os irmãos. Porque eles são todos amados por Deus. Todos estão ali para se ouvir, para abençoar um ao outro. Através da palavra, ou seja, uma ajuda na igreja, qualquer coisa. Então, é necessário você buscar para congregar também, senão como é que você vai ouvir a palavra de Deus se você não ir para a igreja? Porque é ali que te dará o fundamento de você orar. Então você tem que andar com pessoas de fé, pessoas exemplo de fé, para que você possa conseguir vencer este mundo e receber a coroa da justiça, receber as promessas de Deus na tua vida. Porque Deus disse, aquele que não crê em mim será condenado. E aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê no Senhor de todo o coração será salvo. Aquele que ama o Senhor de todo o coração, esse é o primeiro mandamento. É amar o Senhor de todo o coração. É pensar só Deus, só Deus, só Deus. É ter a mente brindada por Deus.
Não ficar pensando nas coisas desse mundo. Por isso que a Bíblia diz, não conformei vós com esse mundo, mas transformai pela renovação do nosso entendimento, para que experimente a boa, perfeita vontade de Deus. Então Deus tem obra na tua vida. Deus tocou no meu coração com essa forte palavra. Busque o caminho de Deus antes que seja tarde demais, porque depois que você morrer, depois que você deixar de viver, não há mais o que fazer. Você já morreu sem Cristo. Aí vai ser amargo naquele grande dia, vai ser difícil suportar a palavra dura que Deus vai dizer. Apartai-vos de mim, maldito, que não conheço. Para o inferno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é para o diabo, é para os seus anjos, não é para nós. Deus não quer mandar ninguém para o inferno, mas Deus também deu a escolha para cada um de nós. Escolheu o caminho. Se você ler lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13, diz: entrai pelo caminho estreito, porque a naga é o caminho da perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita a porta cortada, o caminho que leva a vida, e poucos é que encontram. São muito poucos que encontram o caminho da salvação. Você vai encontrar a salvação na palavra de Deus, é na Bíblia, obedecendo o mandamento de Deus, buscando conhecer o Novo Testamento, para que você possa ver quem é Jesus, quem ele é, e não é o homem do milagre. Quando você entrega a vida ao Senhor, Ele começa a operar na tua vida, quando você começa a obedecer e praticar a sua palavra. Porque não adianta nada você ouvir e não praticar. Você tem que ouvir, porque a fé, ela faz nós se mover e praticar a palavra de Deus, através de ouvindo a palavra. Então, que Deus possa abençoar a tua vida, meu irmão, que você possa aceitar Cristo na tua vida, que você possa aceitar o Senhor como o único Salvador da tua alma. Talvez você é um católico, talvez você é um espírita quer dizer, um macumbeiro, não conheço a tua vida, mas Deus, Ele tem obra na tua vida, e Deus é o único Salvador. Ele é espírito, importa que adore espírito em verdade. Ele não é estátua, ele não é imagem, ele não é qualquer outra coisa que você vê. Deus é invisível, ele é espírito, e importa que adore em espírito em verdade, porque aquele que adorar o nome do Senhor naquele grande dia vai ver o Senhor face a face, vai receber a coroa, vai entrar para os portais do céu, recebendo a promessa de Deus, que é a salvação, a coroa da justiça, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. O que o olho não viu, o que não subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado aos que amam. É a promessa grande da salvação. Então nós temos que crer, confiar, porque a salvação é na fé, e essa fé não é para todos. É somente aqueles que acreditam em Deus, aqueles que creem, aqueles que entregam a sua vida ao Senhor, entregam a sua vida no altar, entrega toda a tua vida ao Senhor, que Ele fará a obra na tua vida e vai abençoar você e a tua casa. Porque quem anda no caminho de Deus tem luta, tem dificuldade, mas suporta tudo, porque Deus está com ele. Ele suporta pelo poder que Deus nos confiou. Ele nos deu o poder de servir a Ele com alegria, mesmo diante das provas, porque prova vai vir, meu irmão. Não pense que você servindo a Deus não vai ficar tudo em paz, não pense nisso, porque prova vem, porque o diabo vai querer provar. E muitas vezes Deus permite a tentação para nos amadurecer espiritualmente, para nos ensinar através das circunstâncias. Então o diabo é tentador, mas tenha certeza que Deus te dará a vitória. Então se você crê nessa palavra, que Deus abençoe a tua vida e aceite o Senhor como Salvador, eu te convido a aceitar o Senhor como o único Salvador da tua vida. Se você crê nessa palavra de Deus, que você venha tomar posse da vitória de Deus, porque os dias são maus, nós temos que buscar o caminho de Deus. Então é isto. Eu estarei orando, colocando as mãos aqui. Se você quer aceitar Jesus no teu coração, coloca as tuas mãos sobre o coração, que eu estarei orando. Você que não aceitou Jesus, você vai ver que a presença de Deus vai derramar na tua vida, e Deus vai fazer a obra na tua vida. Deus vai começar a agir na tua vida. Então, coloca a mão no teu coração, e eu estarei orando por você, orando pela tua conversão, para que Deus venha fazer a obra na tua vida, para que você venha aceitar o Senhor, para que o Senhor possa cumprir as promessas na tua vida. Então, eu estarei orando. Então coloca tuas mãos sobre o teu coração, por gentileza, e fecha teu olho que estarei orando. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, eu me coloco diante da tua presença mais uma vez, Deus. Eu quero pedir a Ti, Deus, perdão dos meus pecados, da minha iniquidade, Deus, dos meus erros, das minhas fraquezas. Eu quero entregar em Tuas mãos, Deus, a vida dessa pessoa
que deu vida, deu credo à palavra do Senhor, Deus. Senhor, meu Deus, ó Pai, e que o Senhor venha tocar no coração dessa pessoa, que essa pessoa venha, Senhor Jesus, entregar a vida ao Senhor, essa pessoa que não é crente, e que o Senhor possa, meu Pai, abençoar ela, e aqueles que estão aceitando o Senhor também, como único Salvador, que o Senhor venha filmar o nome dela no livro da vida, venha escrever o nome dela, Senhor, no livro da vida, venha perdoar os pecados dela, venha lavar ela com o teu precioso sangue, Deus, e derrama do teu poder sobre a vida dela, derrama do Espírito Santo, da tua unção, da tua graça, e que o Senhor escreva o nome dela, Pai, no livro da vida, e que o Senhor possa abençoar ele, ela e abençoar, e cumprir as promessas do Senhor, repreender os impedimentos, abrir os olhos dessa pessoa, Pai, repreender a cegueira, repreender o mal, Deus, e dar a vitória na vida dessa pessoa, e é o que eu te peço, Deus, que o Senhor faça a obra na vida dessa pessoa, abençoa, repreenda a enfermidade, repreenda o mal, essa pessoa está sofrendo, se esse vídeo está chegando, Pai, no hospital, alguém que está doente, que o Senhor venha abençoar essa pessoa em nome de Jesus, e que o Senhor venha repreender o mal, mostre que o Senhor é Deus na vida dela, e que o Senhor abençoe, é o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Se você ouviu essa palavra, compartilhe com mais pessoas. Se você gostou da palavra de Deus, alcançar mais almas, que Deus abençoe a tua vida. Ative o sininho, para que você possa ouvir todos os dias a palavra de Deus aqui no canal, e Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço, tchau.